Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Gente, como vocês puderam ver aqui no título do vídeo, hoje nós vamos continuar aí o diário de leitura então desse livro maravilhoso que é It, a Coisa, do Stephen King. Bom, então lá no primeiro diário eu falei pra vocês que eu vou trazer assim a cada 20%, porque o livro ele é muito grande, ele é enorme, então é muita informação, a cada 10% é muita informação. Então eu decidi trazer a cada 20%, então hoje eu parei nos 41%, acho que foi no 41% que tava começando, né, uma nova parte do livro, aí eu finalizei esse 1%. Então, gente, muita coisa aconteceu, precisamos conversar, meu Deus, sobre esse livro incrível que eu estou apaixonada, tipo, de verdade, meu Deus. Eu estou amando essa leitura, tipo, totalmente sério. Incrível. Gente, como eu comentei com vocês no primeiro diário, os primeiros 20% da leitura é, tipo, muito perdido, assim. É muita informação. E agora, nesses outros 20%, então até os 40% da história, agora a gente tem, assim, uma ambientação bem melhor em questão de Derry mesmo, da cidade, o que é, o que não é, né? Algumas coisas vão sendo mostradas pra nós, dos personagens também. Então foi, assim, uns 20% muito divertidos de ler, porque a gente vai conhecer muito mais as crianças também, e de cenas engraçadas, e de conversas entre os meninos, enfim, coisas de infância mesmo. E também tem outras partes muito aterrorizantes que, sinceramente, fiquei chocada. Esse cara, esse autor, realmente, ele descreve, você sabe, nos mínimos detalhes, coisas aterrorizantes e que meio que você fica pensando, sabe? Você começa a imaginar e começa a te dar um negócio, assim, porque você fala, cara, quantos detalhes, não precisava de tantos detalhes, assim. E isso é o que torna realmente a história muito rica, né, que todo mundo fala das histórias aí do King, então, por conta disso, que o cara, assim, detalha as mínimo fio de cabelo, sabe, ele vai detalhar pra você. Então isso é muito interessante e é um ponto importante que eu acho que nessa história. Outra coisa também que eu não podia deixar de falar, que na verdade eu falei que eu não ia fazer isso no outro vídeo, que é comparar o livro com o filme a de agora, tá gente? O outro eu não assisti. Então eu falei que eu não ia fazer comparação, mas é impossível, está sendo impossível por muitas cenas que eu vi já só nesses 40% serem muito iguais no filme, que eles adaptaram muito bem mesmo, sabe? É a mesma coisa. É incrível como certas cenas ficaram exatamente como está no livro, mudando uma coisinha ou outra, mas é muito sensacional, sabe? Você ter essa percepção de que, poxa, olha só que adaptação incrível, né? Certas cenas chave, assim, e eles passaram exatamente como o autor passou também, então isso é muito legal e eu com certeza vou falar algumas aqui pra vocês. Bom, então como eu disse, a gente vai ter várias informações novas, então, sobre Derry, que vão ser muito importantes pra gente poder entender o que está acontecendo, né, na época atual, que é em 1958, 1957, atual, assim, entre aspas, né, que é o passado dessas crianças que estão adultos em 85, né, então, mas é o nosso presente em vários momentos, que é quando a coisa aconteceu com esse grupo de amigos. Uma coisa, então, que eu achei muito interessante, que isso fica um pouco esclarecido no filme, eu não tinha essa percepção, é de que os cidadãos antigos de Derry, eles meio que sabem que tem uma coisa maligna ali na cidade, enfim, e que a cada 27 anos essa coisa desperta e aí ocorrem muitos desastres e mortes, enfim. Então eles meio que sabem, mas pelo que eu entendi é porque eles ficam na cidade. Eu acho que deve ser isso, até porque o pessoal, né, do The Losers Club, então o Clube dos Otários, eles esquecem o que aconteceu. Então eu imagino que quando a pessoa fica na cidade, ela tenha essa lembrança viva, essas lembranças vivas na sua mente. Então os cidadãos de Derry antigos, né, os mais velhos, enfim, eles sabem desse ciclo aí da coisa, então eu achei um ponto muito interessante que o livro daí esclareceu. Outro ponto aí, então, desses 20% foi que agora a gente sabe como que cada uma das crianças teve o primeiro contato com a coisa, e é também nessas partes que eu percebi, assim, muitas cenas bem iguais ao filme, então foi muito legal, muito incrível. Então, aí, um dos primeiros, né, que eu anotei aqui foi do Ben. Então, tem uma cena que é muito igualzinha quando é o último dia, né, de aula, lá no verão, que eles vão sair para as férias de verão, que é quando tudo aconteceu, que ele tem aquela conversa com a Bev, que o Bowers estava atrás dele, aí a gente entende, né, por que o Bowers estava atrás dele, e aí a gente vai tendo a cena também, que ele vai lembrando da primeira vez que ele teve um contato com a coisa lá no inverno, que ele viu um palhaço, enfim, na neve e tal, então eu achei legal explicar certinho todas as vezes em que eles viram a coisa, ou a primeira vez que eles tiveram contato, que eles não sabiam o que era.
E aí que eles vão juntando os pedaços do quebra-cabeça aos poucos. Nós temos então também a situação do Bill, né, que é o irmão aí do George. Gente, o que falar do Bill, né? Eu acho que uma das histórias, assim, deles, né, que eu mais... Uma das, tá? Que eu mais, assim, fico muito triste quando eu leio é a do Bill. Eu acho que é porque ele descreve tanto o sofrimento dele com a morte do irmão, né, do George, e de como os pais mudaram completamente com ele, sabe? Que eles excluíram ele, que a vida em casa não é mais a mesma, o tanto que isso afeta ele, que aí ele acaba se sentindo culpado. Por que que os pais deles não estão conversando com ele, sendo que, sabe assim... Aí ele começa a achar, meu, acho que eu realmente tive alguma culpa nisso, eu fiz o barquinho, eu fiz ele sair de casa, e aí aconteceu tudo isso, eu tava doente, eu não fui junto. E ele começa a ter todos esses questionamentos e a descrever, assim, como que é agora a relação com os pais, que eles chegam à noite, vão assistir televisão, um tá olhando pra um lado, outro tá olhando pro outro, ele fica no meio, não tem, é uma coisa fria, uma coisa vazia, assim, de sentimentos, então eu fico muito abalada toda vez que ele descreve alguma coisa. E aí, então, a gente vai ter também como que ele teve esse primeiro contato, que aí foi diferente realmente do filme, que foi através da foto, do álbum lá do George, que ele vai no quarto dele, ele sente uma coisa esquisita ali no quarto do George, e aí ele pega o álbum de fotos dele e acaba tendo aí uma coisa meio estranha, que uma foto se mexe, enfim, que... é meio esquisito, o álbum começa a virar sozinho, né, as folhas e tal. Uma outra também que eu acho que são cenas chocantes, que é a do Mike. As cenas de racismo que ele tem depois que o pai vai contar que eles já tiveram muitos anos atrás e que continua acontecendo também com o Mike. Eu acho que isso meio que também dá um sentimento muito ruim e que eu acho que, na verdade, é uma questão que o autor também quis passar por essa coisa de Derry ser um lugar maligno e de ódio e de que as pessoas têm esses pensamentos ruins, essas atitudes ruins que podem ou não ter sido instigadas. Então, assim, né, existem pessoas boas, existem pessoas más, então eu acho que o autor quer passar isso pra você, essa sensação de coisa ruim, sabe? E nessas cenas de racismo é muito, muito visível, você sente, assim, sabe, esse negócio bem ruim. Uma que eu achei tensa aí, eu tava querendo lembrar aqui qual das crianças que eu achei mais tenso. Eu acho que foi a do Eddie, que deu uma sensação, assim, de, meu Deus, ele vai ser pego agora. Que ele sempre passava ali perto da casa da rua Neighbot, e aí tem o trilho do trem, que ele gostava de brincar, né? Ele passa lá e vê o leproso, mas tem uma outra coisa mais tensa, que é quando ele vê lá embaixo da varanda da casa, e ele vai lá e tem uma coisa, e ele corre atrás dele, enfim, e tipo, meu Deus do céu, dá um negócio. Eu odeio quando tem alguma cena assim de que a pessoa tá fugindo de alguma coisa e que a coisa tá chegando muito perto, sabe? Uma das cenas que mais me choca, que mais me dá pavor no filme, que eu já assisto ele de boa, né? Agora, uma cena que eu não supero é a do Ben na biblioteca, sabe? Que a coisa aparece atrás dele correndo assim, sabe assim, meu Deus, eu fico muito assustada. Então eu não gosto de nada tipo de pavor, assim, sabe? Que tá correndo atrás de mim, meu Deus, vai me pegar e tá chegando perto, sabe? Me dá um negócio no coração. E aí, então, tem sim essa parte também tensa com a Bev, mas eu acho que a parte mais tensa da história dela não é o contato com a coisa, que é o sangue no banheiro, aquela famosa cena que ficou bem parecida no filme também. Mas, além disso, eu acho que é a história com o pai, com essa parte familiar. Então, que a mãe é ausente, basicamente, a mãe trabalha o tempo inteiro e não vê nada ou finge que não vê. Eu não sei, também não ficou muito claro pra mim ainda o que essa mulher faz da vida, tipo, se ela não percebe o que tá acontecendo dentro da casa dela ou se ela realmente não vê. Mas essa coisa do pai da Bev ser super abusivo, de bater nela e de, sabe assim, usar a força meio que justificada e que isso mexe com a cabeça dela, que ela acaba se sentindo sempre que ela realmente tem culpa e que ela realmente merece ser punida. Então eu acho que isso é muito triste também de ler, é muito tenso. Uma cena que me chocou bastante, assim, não me chocou, mas ficou meio que... Sabe quando te deixou de surpresa? Me pegou de surpresa. Quando a mãe, elas estão limpando a casa, né, durante o dia e tal, e a mãe pergunta se o pai dela toca nela. Eu fiquei tipo, cara, como que você não percebeu isso ainda, minha querida? Aí eu fiquei, até ela ficou muito chocada, muito abalada, né, nessa cena e tal, e, meu, imagina, sua mãe, perguntar isso pra você, tipo, desde sempre o pai foi abusivo, o pai bateu nela e assim, ela vinha perguntar uma coisa dessa, tipo, não faz sentido nenhum. Ela também ficou muito desamparada, acho que nessa cena ela também se sentiu muito sozinha, tipo, meu Deus, nem minha mãe consegue perceber o que tá acontecendo aqui dentro, o sofrimento que eu passo. Imagina o que não deve ter ficado na cabeça dela e depois ainda passar por aquela cena lá no banheiro, que ela ouviu as vozes lá na pia, né, as vozes das crianças que já, né, morreram.
E aí ela vai lá e começa a jorrar sangue, enfim e tal. Mas talvez o que mais mexa mesmo com ela é essa parte com o pai, que, né, não faz sentido nenhum o que ele faz, assim, as coisas que ele fala para justificar tudo aquilo, sabe? Não tem sentido nenhum. Então aí aos poucos as crianças começam então a querer juntar os quebra-cabeças. Na verdade, quem mais vai começar a fazer isso é o Bill com o Richie, por algumas cenas que eles passam juntos e que eles vão pensando e juntando as peças. Aliás, uma coisa muito interessante é como o Bill é retratado aqui no livro como o líder. Não é uma coisa que elas façam conscientemente, tipo, não, o Bill é o nosso líder, ele é o líder do grupo, enfim. Não, eu acho muito interessante porque são sentimentos que as crianças têm com o Bill, de como ele é o mais forte, como ele é o mais inteligente, o mais alto do grupo, como ele é assim, forte, assim, eu digo não só fisicamente, mas mentalmente, de como eles têm a certeza de que o Bill vai saber o que fazer. E no filme ele não é um personagem tão assim, sabe, tão tipo, meu Deus, ele é o cara, sabe? No livro as crianças todas tratam ele como se ele fosse o cara, então ele que une tudo e fala assim, gente, é isso, a coisa que a gente está vendo tem alguma ligação, então, com o desaparecimento e com as mortes das crianças. Aliás, é muito interessante também como que eles acabam contando um pro outro. Então, eles estão todos lá no Barrens, e aí eles acabam contando um pro outro. O Stan sempre daquele jeito, né, meio distante, não querendo falar nada, mas os outros, mesmo com vergonha, mesmo com uma sensação assim de que não quer verbalizar o que passou, que eles querem simplesmente esquecer o que aconteceu, eles acabam contando um pro outro. E aí que eles vão fazendo esse laço ficar cada vez mais forte. Isso vai fortalecendo eles para o que vai acontecer lá na frente. E é interessante como em algumas cenas eles mesmos têm a sensação de estarem sendo escolhidos, de estarem sendo levados a alguma coisa que vai acontecer. Então eu acho que o Rich teve essa sensação, o Ed, e é muito interessante como que tem alguma coisa no inconsciente deles que eles percebem que isso tá acontecendo com eles, porque tinha que ser com eles. O Rich, então, até o momento, ele meio que não teve nenhum contato com a coisa. Ele vai ter um contato com a coisa junto com o Bill, né, no álbum de fotos. Então, até o momento, ele não teve nenhum contato. Então, quando as crianças contam umas pras outras, o Rich não sabe se ele acredita ou não, mas ele acredita no Bill. Então, ele fala pro Bill que ele quer ver a foto, a bendita da foto que se mexeu. E aí eles vão então pra casa do Bill, e essa cena eu achei muito doida. Essa e tem uma outra cena na casa da Juan Abbott, que o Bill e o Rich estão juntos, e que eu percebo que eles são muito amigos mesmo, tipo, amigão mesmo, sabe? Tipo, o Bill desabafa com ele, chora com ele, fala esses sentimentos ruins que ele tem sobre o irmão, assim, sobre a morte do irmão e como ele se sente culpado. Eu achei muito bonita, sabe, assim, essas cenas de amizade, enfim. E isso também é aquela coisa, o laço sendo cada vez mais fortalecido pra eles conseguirem ter essa lealdade, essa amizade lá no final. E aí também tem a cena que eles estão fugindo da coisa lá da casa da Juan Abbott, que o Bill, depois de tudo isso, ele falou assim, Richie, temos que ir lá, porque essa coisa tá matando as crianças, então a gente precisa ir lá ver se é verdade mesmo a história do Ed, e aí, né, o que vai pegar. Essa cena foi muito engraçado. O diálogo com o Richie, com o Bill, foi muito engraçado, gente. O Richie é o melhor personagem da vida. Ele tem umas tiradas muito boas que ele fala assim, ah tá, Bill, ok, beleza. Então, e se a coisa não for humana? Você vai fazer o quê? Você vai falar pra ela, pera um minutinho aí que eu vou só ali pensar? E aí eu já venho, tá? Me espera que eu só vou ali pensar o que eu vou fazer agora pra te destruir. Gente, eu ri muito nessa cena, foi muito engraçado. O Rich, tipo, sensacional. Então eles vão lá na casa da Juan Abbott e é engraçado, porque aí a gente tem realmente a certeza de que cada um deles vê a coisa de uma maneira diferente conforme os medos. Então, nessa cena específica, eu achei muito interessante, porque eles estavam juntos e cada um parece que viu uma coisa diferente. Então o Rich dá a entender que ele realmente viu um lobisomem, que é de um filme que ele tinha assistido, ele ficou com medo, que é do lobisomem adolescente, e ele estava com a roupa de high school, com o nome Rich Tozier aqui na camiseta, né, no casaco, sei lá. E eu entendi, gente, que ele viu o lobisomem mesmo, né, então ele viu aquele monstro e tal, depois até tem indícios de um palhaço, né, lá na frente, a hora que eles estão fugindo e a coisa tá correndo atrás dele. Mas inicialmente ele vê uma coisa peluda, né, com garras, enfim. Só que aí o Bill descreve como assim, por que esse palhaço tá vestindo uma roupa de high school? Então dá a entender de que os dois, mesmo estando juntos, eles viam coisas diferentes. Porque o Bill já viu um palhaço com a roupa de high school, então ele meio que misturou. Mas o Rich via o lobisomem com a roupa, né, do high school e alguns indícios de palhaço. Então
E eu achei muito interessante que realmente eles veem coisas diferentes conforme o medo, mas sempre vai ter alguma coisa de palhaço no meio. E aí, então, essa que era a parte interessante que eu queria falar. As crianças falam, né, nossa, a gente tem que contar pro Bill, o Bill vai saber o que fazer, e o Stan fica tipo, cara, não vai fazer nada. Eu quero fingir que isso nunca aconteceu na minha vida. E aí ele fala, aí os meninos, né, falam, não, mas a gente vai falar pro Bill e quem sabe se todos nós formos juntos na polícia, eles acreditam em nós. E aí ele fala, tipo, cara, claro que não. Você acha que eles vão acreditar na gente? Daí ele fala, Ben, escreve um livro aí então, conta mais sobre isso, você tá louco e tal. E aí o Ben fala assim, não, quem vai escrever os livros é o Bill. Eu fiquei tipo... Aí todas as crianças ficaram chocadas, até ele ficou chocado, tipo, o que ele tava falando, por que ele falou isso? E o que aconteceu, gente? O Bill se tornou escritor. Tipo, cara, meu Deus do céu. Será que essa tal da voz da tartaruga, que o Mike fala, que a voz da tartaruga vai saber quando chamarem eles de volta pra Derry? Que, sabe assim, será que essa tartaruga, essa voz da tartaruga que escolheu essas crianças? Eu não sei, gente. Eu queria saber muito sobre essa tal da voz da tartaruga. Eu estou muito encasquetada com essa coisa. Tipo, o que é a voz da tartaruga? Como vai ser representada? Eu não sei o que é isso. Estou muito curiosa pra saber, gente. Sério, isso é um dos pontos que eu mais estou curiosa pra saber no livro, o que é essa bendita voz da tartaruga. Esse livro está sensacional, a leitura tá muito rápida, muito assim, sabe, ela flui, você lê, que você não vê. E eu tô fazendo esse diário de leitura para aqueles que têm um certo receio de pegar esse livro para ler, como eu tinha. Eu falava, meu, o livro tem mais de 1000 páginas, será que ele vai só encher linguiça? Como que será que você vai ler, vai ser essa leitura e tal? E aí, então, para essas pessoas curiosas como eu decidi fazer esse diário de leitura para mostrar que, meu, essa leitura é muito incrível e ela é rápida, você lê que você não vê, você vai lendo e lendo, e, tipo, você quer devorar a história, você quer saber mais, enfim, e é muito incrível como o Stephen King, ele te prende e como a leitura não fica cansativa. Gente, até agora, pra mim, não teve nenhum momento chato, nenhum momento tedioso, nenhum momento que eu cansei, que eu falei assim, meu Deus, não quero mais ler agora, sabe? De dar aquela ressaca, assim, sabe? Não, foi muito incrível até agora, muito rápido, e você quer saber, você vai lendo e você não quer parar nunca. Então é isso, gente, eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão comprido, tão longo assim, mas eu acho que ficou um pouquinho longo, só um pouquinho. Mas eu espero muito que vocês já estejam gostando. Se você está lendo também esse livro, não esqueça de comentar aqui embaixo comigo, vamos conversar, porque eu estou fazendo esses vídeos também para desabafar, sabe, sobre tudo isso que está acontecendo, porque eu tô amando muito essa leitura. Então, se você estiver lendo, vamos conversar, tá bom? Dá um joinha aqui pra mim nesse vídeo, se inscreve no canal, gente, tá tendo muitas coisas legais por aqui, então se inscreve pra você não perder mais nada, tá bom? E as redes sociais ficam todas aqui embaixo, me sigam lá no Facebook, Pega Meu Óculos, no Insta, Pega Meu Óculos, me siga que eu sempre coloco coisas legais também por lá, tá bom? Um beijo e até a próxima!